E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta aí, dando continuidade à nossa disciplina de instrumentos para a habilitação de célula do curso de formação de mecânico de manutenção aeronáutica. Então, hoje nós vamos ver sobre painéis de instrumentos, vamos ver algumas características desses painéis, reparo em instrumento de aeronaves. E aí a gente começa a falar de alguns instrumentos em particular, vamos falar do indicador de pressão e depois de alguns instrumentos do motor, ok? Vamos lá. Bom, essa imagem para a gente é bastante emblemática, né? Como eu falei, uma pessoa não muito familiarizada, quando ela entra no cockpit de uma aeronave como essa, ela se assusta, né? E muitas das vezes ela fala: caramba, uma pessoa para sentar aqui e pilotar essa aeronave, ele tem que ser muito fera, porque conseguir se achar nessa montoeira de informação, e é isso mesmo, né? Uma aeronave como essa, de uma instrumentação 100% praticamente analógica, né? Tem um painel com muita instrumentação, um painel bastante informação, né, e que poderia até se considerar um painel poluído, com tanta informação ao mesmo tempo. Mas elas estão aí colocadas de uma forma sistemática, ordenada, né, e que uma pessoa devidamente familiarizada com essa aeronave, né, ao sentar-se no cockpit, no assento do piloto ou do copiloto, ele certamente consegue se localizar facilmente e identificar aquele instrumento que ele quer olhar para identificar uma determinada informação, monitorar uma determinada informação. Tá bom? A gente vai ver isso ao longo do nosso curso. Mas eu já adianto para vocês, né, os painéis eles estão colocados de forma e montados de forma que grupos de instrumentos estejam posicionados em determinadas áreas, regiões do painel, de forma que o piloto ou os pilotos, no caso dessa aeronave, 2 pilotos, tenham uma rápida visualização de toda a informação, né? A gente pode ver como exemplo aqui, e aí eu vou pegar aqui a canetinha para a gente dar uma olhada. Por exemplo, aqui em cima, nessa parte superior, né, eu tenho aqui 2 instrumentos, né, que vão funcionar como instrumentos backups, né, e um painel de luzes, né, na parte superior, frontal, no meio do piloto, no meio do painel, de forma que o piloto que está sentado aqui tenha visibilidade e o outro piloto que está sentado aqui também tenha a mesma visibilidade, né? Uma visada direta, qualquer luz que acenda aqui, eles vão rapidamente poder perceber e notar, tá ok? Bom, nós temos aqui mais ou menos ao centro, né, do painel, né, um grupo de instrumentos que vão estar monitorando os motores, né? Por que ao centro? Pela mesma lógica, o piloto que está aqui ele consegue ver e o piloto que está aqui também consegue ver, né? Está ao centro da aeronave, fácil visada para ambos os pilotos, né? E aí nós temos um grupo de instrumentos que está aqui desse lado, né? E um grupo de instrumentos, né, que está aqui desse lado, né, que vão propiciar aos pilotos o monitoramento de todas as informações, né, relativas ao voo da aeronave e à navegação da aeronave. Então aqui a gente vai encontrar os ditos instrumentos de voo e navegação, e aqui também a gente vai encontrar os instrumentos ditos de voo e de navegação. Nós temos também dentro do cockpit, e a gente vai ver isso também mais à frente, aqui no meio, por exemplo, nós temos um console,
Olha, a caneta correu demais, desculpa. Nós temos aqui um console, né? Esse console com uma série de informações, né? Tem instrumentos aqui também, e o piloto vai poder monitorar, né? A gente não tem na imagem aqui, mas na parte superior, sobre a cabeça dos pilotos, por isso chama-se overhead, a gente também tem um outro painel que vai propiciar também ao piloto o monitoramento de algumas informações. Tá ok, pessoal? Então, só para mostrar para vocês que tem toda uma lógica. Aqui, por exemplo, nesse painel, nesse console central, a gente tem todos os comandos de todos os rádios, né? Sistema de áudio, pilotagem automática, tudo isso está aqui, né? Dentro desse console central, entre os dois pilotos, de forma a propiciar aos pilotos que tenham um fácil acesso a essa instrumentação. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos dar continuidade na nossa aula. Então, a gente vai partir de encontrar aeronaves com painéis extremamente simples para aeronaves com instrumentação extremamente complexa ou extremamente moderna, né, e que vai requerer ao piloto, né, ou aos pilotos uma outra forma de qualificação, uma outra forma de interpretação das leituras que estão sendo dadas ali por esses instrumentos. Então a gente consegue ver aqui uma evolução enorme, desde um simples painel de uma aeronave bastante rústica a painéis analógicos extremamente complexos, uma quantidade de instrumentos enormes, até um painel de um Airbus A380, né, que é praticamente uma cabine de videogame, né, onde nem manche tem mais, tem ali, né, um joystick para que o piloto faça o controle da aeronave. Tá ok? Bom, normalmente esses painéis, né, e a gente está falando de uma aeronave de uma concepção mais antiga, né, vão estar lá construídos com uma placa de chapa de alumínio, né, resistente, leve, né, porém suficientemente resistente, apesar de ser alumínio, para evitar ali um movimento de flexão excessivo, tá ok? Outra característica importante desses painéis é serem não magnéticos, né? Por que não magnéticos? Porque poderia gerar campos magnéticos em função dos outros instrumentos que estão funcionando ali nas proximidades, e isso geraria interferência em outras informações, né? Também são pintados com uma tinta fosca. E por que essa tinta tem que ser fosca, pessoal? Para evitar o brilho, né? Porque isso atrapalharia o piloto, principalmente na condução do voo noturno, tá ok? E em alguns aviões com poucos instrumentos, né, ele vai ter um único painel bem pequeno, né, com aquela instrumentação necessária ali para a condução dessa aeronave, né? Bom, como eu falei para vocês naquele slide inicial, a gente viu um painel, determinadas aeronaves, em função da complexidade, da quantidade de instrumentos que vão ter que ser colocados dentro do cockpit, além do painel frontal, né, que está ali à frente dos pilotos, nós temos outros painéis adicionais que podem estar colocados sobre a cabeça dos pilotos, entre os pilotos, na lateral, né, para acondicionar outros instrumentos necessários à condução e verificação e monitoramento das condições de voo. Ok? Bom, em todos os casos, o painel que está sempre à frente do piloto, né, é aquele painel frontal, a gente vai chamá-lo de painel principal, ok? Está ali na frente do piloto, né, dando todas as informações necessárias à condução e monitoramento do voo, e os outros painéis que podem estar sobre a cabeça do piloto, entre eles e nas laterais, né, vão acondicionar os outros instrumentos, ok? Muito bem, vamos lá, vamos continuar.
alguns nomenclatura, né? A parte do painel, muito embora às vezes a gente tenha um painel único, né? Uma única construção do painel principal, do painel frontal, mas a parte do painel onde encontram-se de frente para o assento do piloto, a gente costuma chamar do painel do piloto, e a instrumentação que está à frente do assento do copiloto, né, é chamada de instrumentos do copiloto, ok? Então isso aí é uma nomenclatura usual, vocês vão comumente ouvir isso no dia a dia dos trabalhos de vocês na aviação, na manutenção de aeronaves, tá ok? Bom, como montar os instrumentos nos painéis, isso vai depender da característica de cada instrumento, né? Tem uma diversidade de formas de fazer isso. A gente vai fixar por parafusos na parte frontal, a gente vai ter a necessidade, vai fixar parafuso frontal com porca fixa no painel, vai fixar com parafusos pela parte frontal com fixação com porcas, vamos ter instrumentos com abraçadeiras, enfim, uma infinidade de possibilidades, e essas possibilidades elas estão diretamente ligadas, né, ao desenho, à forma da caixa do instrumento, ok? Então, isso aí, como eu falei, alguns vão ter um formato que vai permitir a sua montagem pela parte traseira do painel, outros pela parte frontal. Isso é muito característico de cada tipo de instrumento, de cada tipo de projeto. Isso vai variar conforme cada aeronave. E toda vez que vocês forem ingressar numa organização para trabalhar, seja ela uma oficina de manutenção, seja ela uma empresa aérea, você vai ser familiarizado com aquela aeronave. Então, isso vai fazer parte do curso de vocês, isso vai fazer parte da experiência de vocês com essa aeronave, e certamente, rapidamente, vocês vão se adaptar e vão entender como cada um desses instrumentos vão estar fixados na aeronave. Mas certamente, uma dessas formas que eu falei para vocês, vocês vão encontrar lá no painel no qual vocês eventualmente possam vir a estar fazendo manutenção, ok? Vamos lá. Ele vai dizer aqui para a gente que a montagem de instrumentos que não tem bordas na parte frontal é um processo mais simples. A caixa sem borda é montada pela frente do painel. Então a gente vai colocar lá na frente do painel, e uma abraçadeira, né, vai vir pela parte de trás do instrumento e vai fixá-la, né, ao painel, tá ok? Bom, como falei, isso é muito particular de cada projeto, de cada aeronave. Vocês vão estar familiarizados com isso assim que chegarem na empresa e forem qualificados para aquela aeronave que vocês vão trabalhar com ela, tá ok? Esses parafusos, falando das abraçadeiras lá, são conectados às abraçadeiras e são acessíveis através do painel, né? Muitas das vezes, para você ter acesso a essas abraçadeiras, para ter facilidade de manutenção, muitos desses painéis eles são rebatidos. Você consegue rebater o painel a uma certa inclinação, na qual você consegue olhar por cima e acessar a parte de trás do painel, onde você pode facilmente acessar essas abraçadeiras, esses parafusos, e fazer a manutenção removendo ou instalando, onde você vai apertar ou afrouxar essas abraçadeiras. Bom, isso é muito simples e vocês vão rapidamente se adaptar conforme forem trabalhando com essas aeronaves. Uma coisa interessante e importante de vocês saberem, principalmente aeronave de asa rotativa, onde o nível de vibração em alguns momentos do voo podem ser bastante grandes, né? E aí, quando eles estão fora de determinado parâmetro, você precisa fazer ali o balanceamento tanto do rotor principal quanto do rotor de cauda para poder baixar esses níveis de vibração. Mas, seja qual for a aeronave, você sempre vai ter algum tipo de vibração, e para evitar que essas vibrações possam afetar os instrumentos, esses painéis são montados sobre coxins, sobre amortecedores,
que vão absorver esses impactos, né, de baixa frequência e de alta amplitude, tá ok? Esses amortecedores geralmente são usados em jogos de 2, mas dependendo do tamanho do painel, você pode ter até 4, 8 amortecedores desses, dando suporte de antivibração para esses painéis, ok? E então, normalmente, 2 amortecedores vão, na maioria dos casos, solucionar as aeronaves de pequeno e médio porte, e normalmente você vai encontrar em número de 2 amortecedores para fazer esse papel aí de absorver esses impactos que poderão ser nocivos ao funcionamento dos instrumentos, ok? Bom, aí aqui a gente vê uma vista em corte desse componente, desse amortecedor, desse coxim, né? A parte tracejada aqui a gente vê a parte de borracha, né? Essa região aqui a gente vê toda a parte que vai absorver o impacto, né? A vibração, e a gente vê aqui também, e também aqui, né? Nos 4 cantos, para poder fazer o amortecimento e não permitir que essa vibração chegue até os instrumentos. Pois bem, como falei, o tipo, o número, a quantidade de coxins vai depender do tipo de painel que você está usando, né? Do peso total dessa unidade, né? do painel como um todo. Você vai definir em projeto a quantidade de coxins de amortecedores que vão estar lá. Esse é um dado que não muito importa para a gente, como mecânicos, quantos coxins vão ter que ter numa aeronave que tem um painel de tantos quilos. Isso é dado de projeto. O que importa para a gente é quando chegar na aeronave, estiver familiarizado com a aeronave, ter feito o curso da aeronave, eu saber que aquele painel possui coxins, quantos coxins, aonde eles estão, como eu vou fazer a manutenção, removê-los, instalar novos coxins. Então, isso faz parte, né, do projeto, e no que cabe a nós, como mecânicos, durante as nossas inspeções, garantirmos a integridade desses coxins, numa inspeção, para que eles possam cumprir com o seu papel de absorver essas vibrações que são nocivas ao funcionamento dos instrumentos. Aí ele cita um exemplo para a gente, um painel que possa pesar aí em torno de 16 libras, isso vai variar em torno de 34, 35 quilos aí, o peso, né? Ele é fixado em 4 pontos e pode exigir até 8 coxins. Isso, como falei, não muito importa para nós como mecânicos, se vai ter 8, se vai ter 4, importa saber que eles existem, para que eles estão lá e como a gente deve fazer a manutenção para que a gente garanta o bom funcionamento dos instrumentos que estão instalados nesse painel. Ok? Um outro dado que também é uma questão de projeto, né, que também não vai fazer muita diferença para a gente, né, o quão, né, esses amortecedores devem flexionar, né, para garantir ali o bom amortecimento dessa vibração que poderá ser repassada para os instrumentos. Bom, outro dado que esse sim eu pontuo como interessante é o nosso papel, né? Como a gente tem que garantir que esses coxins estão bons e vão manter ali o seu papel de funcionamento, evitando essa vibração. Toda inspeção que eu tiver que fazer, eu vou lá e vou garantir que a estrutura desse coxim está ok, as borrachas estão ok, não tem rachadura, não estão deteriorando, não estão, né, se decompondo, porque isso pode afetar a propriedade daquele amortecedor e, portanto, não mais ser efetivo para aquele fim que ele está ali, que é absorver esses impactos que podem ser nocivos aos instrumentos. Bom,
Com isso a gente encerra essa primeira parte dessa aula de hoje e agora a gente vai falar de reparos em instrumentos de aeronaves. Pessoal, antes de começar a falar em reparo de instrumentos, né, eu quero alertá-los do seguinte: reparo, em geral, né, a gente só pode fazer se a gente tiver qualificação para isso, né? Como é que a coisa funciona, pessoal? Uma oficina de manutenção, a gente foca muito como se fosse sempre aeronave, mas isso não é uma verdade. Existem oficinas de manutenção de componentes, né? E o instrumento é um componente, né? E até onde eu, como mecânico, posso atuar num reparo de instrumento, né? Numa intervenção sobre o instrumento, e a partir de onde eu preciso encaminhar esse instrumento para uma outra oficina. Qual oficina? Uma oficina homologada e certificada para manutenção e reparo de instrumentos. Tá ok? Então, cuidado, a gente vai ver aqui algumas informações sobre reparo de instrumentos, mas para que efetivamente você possa fazer um reparo no componente, no instrumento, né? Isso normalmente tem que ocorrer dentro de uma oficina homologada para manutenção daquele instrumento, com o pessoal qualificado e com o respectivo manual e ferramental necessário. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. O primeiro slide já está falando exatamente do que eu acabei de falar na introdução, né? O reparo tem que ser feito por pessoal especializado e requer ferramenta, equipamentos especiais e eu vou além, a documentação técnica, né? E a oficina está devidamente certificada para esse respectivo componente, né? O treinamento do pessoal é um treinamento especializado, é um treinamento específico sobre aquele componente, né? E isso vai requerer ainda que esse profissional tenha um longo tempo de prática para ele ser extremamente eficiente na manutenção desses instrumentos. Porque eu arrisco até a dizer que talvez seja mais fácil, né, você manutenir um equipamento eletrônico, digital, né, com uma tecnologia mais avançada, porque você abrir um instrumento como um altímetro, um velocímetro, e toda aquela engrenagem que é muito bem ajustada, que é muito bem calibrada, com peças muito pequenas, uma engenharia ali muito complexa, você tem que ter uma prática muito grande para poder intervir num componente desse. Então, a prática, o tempo de trabalho, leva vocês aí a proficiência nessa atividade. Tá bom, pessoal? Então, vamos ter cuidado. Por esses motivos que eu falei para vocês, né, eu só posso fazer a manutenção no componente depois que eu fiz a minha inspeção na aeronave. Detectei que aquele componente, que aquele instrumento tem algum defeito que ele não vai poder ficar mais na aeronave. Eu tenho que tirar ele da aeronave e prepará-lo para enviá-lo para uma oficina devidamente certificada em instrumentos para fazer o reparo daquele componente. Tá ok? Isso é muito importante, viu, pessoal? Tá? Então a gente tem que ficar bastante tranquilo para saber as nossas prerrogativas e limitações, né? Então, normalmente, dentro do contexto de uma organização de manutenção ou de uma empresa aérea, eu como mecânico vou fazer inspeções, testes, e aí detecto uma não conformidade nesse instrumento, aí eu vou fazer a remoção, eu vou fazer a instalação de um novo, né? Vou fazer, depois que fizer a instalação, o cheque funcional, passar uma maleta específica para fazer o teste específico no componente, mas intervenção diretamente no componente só em oficina especializada. Tá ok? Vamos lá. Bom, agora a gente vai falar de um outro componente agora mais específico, né? Indicador de pressão ou manômetros. Agora a gente entra mais num instrumento em específico. Então, tá exemplo de um manômetro de pressão, né? Um manômetro de pressão de óleo, como já está
escrito aí para a gente na caixa do instrumento. Nós vimos já na aula anterior as questões das marcas e limites. Estamos vendo aí uma linha radial vermelha próximo do 30, uma outra linha radial lá depois do 90, né, após um arco amarelo. Já sabemos que são limites mínimos, limites máximos. Temos um arco verde. Então, se eu perguntasse para vocês qual é a faixa de operação normal desse instrumento, vocês facilmente saberiam dizer que está entre 60 e 89, 90 ali, porque depois disso já começa a entrar no arco amarelo, que é cuidado, e logo depois vermelho, onde não é desejável que a gente permaneça por ali ou passe por aquela região. Tá ok, pessoal? Muito bem, vamos lá. Indicadores de pressão, né, ou manômetros, né, são usados para indicar pressão, né, na qual o óleo do motor está passando através de todas as engrenagens ali do motor, né, fazendo o seu papel de lubrificação, né, passando pelos rolamentos, né, por todas as partes móveis do motor, para que eu consiga garantir que aquele fluido tem pressão suficiente para cumprir todo o seu papel, né, e passar por todas essas fases e garantir que o motor está bem lubrificado. Eu vou também ter um indicador de pressão, posso ter para medir a pressão de combustível que está chegando para o motor, né, ou para o carburador, né, enfim, uma série de aplicações para esses manômetros. A gente vai ter lá na aeronave. Você vai ver aeronaves mais modernas, helicópteros que tem guincho, né? Eu vou ter também manômetros, enfim, uma série de aplicações para esse instrumento. Beleza, pessoal? Vamos lá. Também eu vou encontrar em sistemas de degelo, né, um manômetro para medir a pressão diferencial do sistema, para saber se eu tenho força suficiente para quebrar o gelo que está formado ali sobre os bolts, né, na borda de ataque das asas, por exemplo. Em equipamentos giroscópicos que são propulsionados, o seu rotor tem a propulsão por pressão, né? Então eu preciso manter uma pressão no sistema para que o giroscópio consiga entregar, né, as suas propriedades de formas efetivas. Enfim, uma série de aplicações para esse instrumento chamado manômetro. Tá bom? Bom, bem simples, bem rápido. E agora vamos falar sobre instrumentos dos motores. Então tá aí uma série de pequenos reloginhos, né, que, como falei, normalmente vão estar no meio do painel, que vão nos entregar informações sobre o funcionamento do motor. Tá ok? Então vamos lá. Geralmente esses instrumentos são agrupados em uma peça única, como a gente está vendo aqui, onde eu consiga ver as principais informações que são vitais para o monitoramento da condição de operação do motor, né? E aí eu vou ter ali um indicador de pressão de óleo, um indicador de pressão de combustível, indicador de temperatura do óleo, né? Basicamente essas informações que são vitais para que o piloto consiga monitorar a condição de operação do motor, ok? Dois tipos de instrumentos de temperatura de óleo podem estar disponíveis para o uso em painéis de instrumentos do motor, tá? Um deles consiste de uma resistência elétrica, ou seja, o sensor desse instrumento é um tubo onde nele eu tenho uma resistência elétrica que ela vai variar com o aumento ou diminuição da temperatura do fluido, no caso ali o óleo, né? Então, se aumenta a temperatura, vai variar a resistência para mais, ou para menos, e quando diminui,
vice-versa, tá ok? Então esse é um tipo de instrumento. A indicação de temperatura do óleo trabalha com uma corrente elétrica fornecida pelo sistema de corrente contínua da aeronave, ou seja, eu preciso alimentar esse resistor, né, com uma corrente. Essa corrente, essa tensão, na verdade, né, me permita a correção, ela vem do sistema de corrente contínua da aeronave. Tá ok? Vamos lá, vamos seguindo em frente. O outro tipo de termômetro, né, é o chamado de termômetro capilar de óleo, né? Então, o primeiro é o tipo resistência e esse agora que a gente está falando é um termômetro capilar, ou seja, eu vou ter um tubo capilar, né, que vai trabalhar com essa informação e vai fazer a possibilidade, vai propiciar com que uma determinada informação chegue até esse conjunto, né, e eu tenha efetivamente a leitura de uma determinada pressão, né. É um termômetro tipo vapor, né, que consiste de um bulbo conectado por um tubo capilar a um tubo de Bourdon, né. Por isso é chamado de tubo de Bourdon, o elemento sensível desse tipo de termômetro, né. Um ponteiro vai estar conectado ao tubo do Bourdon e através de um mecanismo, de uma engrenagem, né, quando esse Bourdon muda a sua característica, né, através da sua propriedade elástica desse material, quando a pressão aumenta, ele deforma, essa engrenagem trabalha e o ponteiro que vai estar solidário a essa engrenagem vai deflexionar, indicando, né, sob um mostrador graduado em graus, a temperatura daquele óleo. Então, o tubo de Bourdon é um instrumento de aeronave e é uma peça feita de um metal oval achatado. Olha o que a nossa apostila está dizendo, né? O tubo de Bourdon está em um instrumento, né? Então, eu vou olhar no painel o visor, né, foi indicado a temperatura, mas lá dentro eu tenho um conjunto que é chamado tubo de Bourdon, né, que vai trabalhar sob o efeito da pressão, fazendo com que todo o mecanismo dentro da caixa faça um determinado movimento, levando consigo o ponteiro, e esse ponteiro deslocando-se sobre uma escala graduada em graus, me indique a temperatura daquele óleo. Ok, pessoal? Então, aqui a gente tem uma imagem, né, várias imagens do que seria o tubo de Bourdon. Aqui a gente vê isso de uma maneira bastante mais fácil de entender. Então, aqui eu tenho o tubo de Bourdon propriamente dito, né, onde o fluido vai passar e ele vai deformar-se. Ele está ligado intimamente a toda essa engrenagem aqui, e aqui nesse ponto, né, eu tenho a conexão com o ponteiro, que vai estar lá na frente do instrumento, onde vai ser possível a gente ver e ler a informação da temperatura. Tá ok? Então aqui, ó, aqui em cima a gente tem também um exemplo, a entrada de pressão. Então ele vai preencher todo esse corpo. Quando ele chegar aqui, ele começa a deformar, esse mecanismo trabalha, levando o ponteiro para poder deflexionar e entregar ali uma determinada informação de pressão. Pessoal, então nós vamos ver agora um videozinho que vai elucidar para a gente, vai ficar bastante claro como isso funciona, tá ok? Então vamos dar uma olhada no videozinho aqui. Então a gente tem aí a escala graduada, né? A mãozinha aí vai mostrando para a gente e eu vou narrando para vocês. Uma escala graduada de 0 a 50 bar, a engrenagem, o tubo propriamente dito, né, com a entrada de pressão aqui mais abaixo. Na outra extremidade
do tubo, a gente tem ele ligado ao conjunto de engrenagens, tá ok? Esse conjunto de engrenagens está ligado a um pinhão que está engrasado com o ponteiro, né? Que quando a pressão entrar, ele vai deflexionar, indicando um aumento de pressão ou uma redução de pressão, ok? Então isso é um conjunto bastante simples, é um vídeo bastante didático, a gente vai conseguir ver isso bastante claro, né? Quando a pressão estiver entrando e a gente vai ver a pressão subindo, né? E preenchendo todo o corpo, né, do tubo de Bourdon. Quando ele preenche todo o corpo, ele começa a deformar, né? Essa deformação, pela propriedade elástica, ele vai tomando uma forma diferente da inicial, todo o mecanismo se move, o ponteiro começa a subir, indicando a pressão proporcional àquela deformação do corpo do tubo de Bourdon. Quando a pressão ela vai diminuindo, né, também pela propriedade elástica, o tubo volta à sua situação normal e a pressão está indicada como zero. Bastante simples da gente entender como ele funciona. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Vamos em frente, o vídeo a gente já viu. E aqui, 3 tipos que a gente pode encontrar do corpo desse tubo de Bourdon. Percebam que nos 3 a gente tem o tubo capilar, e foi isso que falou-se lá na frente, né? Um termômetro capilar, né? E o corpo tipo C, no primeiro, o corpo tipo espiral, no central, e o corpo tipo helicoidal no exemplo mais à direita. Tá ok, pessoal? Isso é a forma, todos vão trabalhar no mesmo princípio que a gente viu no vídeo, ou seja, com o aumento da pressão, o corpo do Bourdon vai deformar-se, né? Esse corpo está ligado a um conjunto de engrenagens, que a esse conjunto também eu tenho fixado ali o ponteiro, e ele vai deflexionar proporcionalmente a essa deformação do tubo do Bourdon. Aqui a gente vê uma imagem, e aí mais aumentada aqui à frente, dessa conexão do pinhão com o ponteiro, né? Então é ele que vai recebendo o movimento da deformação do Bourdon. Esse conjunto de engrenagens vai fazer a deflexão do ponteiro do indicador de pressão do tipo tubo de Bourdon, ok? Muito bem. Um indicador de medir pressão diferencial no sistema hidráulico, agora é um outro tipo de indicador, né? Vai indicar como esse sistema está funcionando, ou seja, por exemplo, se eu estou deflexionando, né, estendendo ou retraindo o trem de pouso, né? Então, no momento que eu estou estendendo o trem de pouso, eu vou precisar, né, de que haja pressão agindo no sistema para poder deflexionar o trem. Da mesma forma, quando eu estiver retraindo, e esse indicador vai propiciar a informação de como está o funcionamento desse referido sistema. Esses indicadores de pressão para o sistema hidráulico são projetados para indicar ou a pressão do sistema completo ou a pressão de uma unidade em particular do sistema, como eu falei para vocês da questão da hora que está estendendo ou retraindo o trem de pouso, ou a pressão total do sistema de funcionamento daquele referido sistema. Bom, pessoal, isso é o que a gente tinha para falar por hoje. Eu espero que tenha sido um conteúdo que vai ajudá-los na condução dos estudos de vocês. Eu agradeço a atenção de vocês por estarem comigo nessa aula, né? Estamos aí prontos para partirmos para o próximo assunto, que nós vamos falar de indicador
de pressão hidráulica. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até a próxima aula e aguardo vocês lá.